Olá pessoal, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vou trazer para vocês uma polêmica que o filho do ex-presidente Zé Neves, né, o João Marcelo Neves, trouxe à tona no Jorge Soares, né, no repórter Jorge Soares, onde ele comentou várias coisas em relação a Santa Cruz, inclusive o Conselho Deliberativo rachado, palavras ditas pelo João Neves. Mas fica por dentro desse vídeo até o final, porque é muito importante que você entenda e ouça da voz de João Neves todos os pontos, beleza? Mas antes de seguir, vou pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo e também deixar seu comentário do que você achou, do que você concorda, discorda da fala do João Neves, que é uma fala problemática em certos aspectos e pontos. Também nos ajude a bater a meta de 3.000 inscritos. Estamos próximos, só depende de você. Você aí que está do outro lado, que ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui em se inscrever, venha ajudar a crescer o nosso canal. Também convido você a participar do nosso grupo exclusivo de membros, que simplesmente você clica aqui em Seja Membro e vem fazer parte da família 3 de Fevereiro. Também pode apontar a câmera do celular para o QR Code aqui na tela e fazer parte também do nosso grupo exclusivo de membros. Sem mais delongas, vamos ouvir João Marcelo Neves falando e vamos comentar também. Vai ouvir doutor João Marcelo Neves para saber como a oposição coral acompanha essa questão da SAF. O presidente Bruno Rodrigues muito confiante de que a SAF sairá até dezembro. E a oposição também está confiante. Bom dia, doutor João Marcelo. Bom dia, Jorge. Bom dia, torcida tricolor. Jorge, a gente confia desconfiando, né? Por tudo que o clube tem passado nos últimos anos, né? E o posicionamento das gestões anteriores e atual, a gente desconfia muito até quando essa SAF vai sair, se vai sair. A gente sabe que tem movimento dentro do clube, dentro do conselho contra, tem ex-presidentes contra, então cabe a gente estar vigilante a tudo isso para que tudo ocorra da melhor forma para o clube. Mas, sinceramente, a gente desconfia muito de tudo que acontece no clube, porque a gente sabe que quem faz o clube hoje, os seus conselheiros, parte da diretoria, é vinculada a um perfil que não é a favor da SAF. O presidente nos concedeu uma entrevista, doutor João Marcelo, afirmando de que a SAF vai passar no conselho por unanimidade. O senhor não acredita? Acho difícil, acho bem difícil isso. Pelo que eu não sou conselheiro hoje, mas quem conhece um pouco do Santa Cruz, do conselho, sabe que é um conselho completamente rachado e dividido, né? Tem um grupo, é dividido entre dois grupos políticos que não se convergiam nas ideias, e a SAF era um dos pontos, né? Então acho muito difícil que seja dessa forma por unanimidade. Tomara que seja, tá? No fundo do coração, acho que a SAF é a solução, não para o Santa Cruz no termo futebolístico, mas é a única forma de tornar o clube viável novamente, seja financeiramente, seja em nível competitivo. Mas se isso vai acontecer efetivamente, a gente realmente não sabe. E como a oposição vem sendo tratada nessa questão de Bruno Rodrigues? Distanciamento, Jorge. A gente não tem se envolvido, não fomos convidados para participar de nenhum movimento. Também a gente vê que qualquer movimento dele lá tem que ter, de certa forma, uma bênção de algumas pessoas que fizeram Santa Cruz no passado. Então, assim, a gente está fazendo uma oposição vigilante, deixando eles trabalharem da forma que eles acham que é o correto e torcendo para que no final dê tudo certo. Mas que se não der, a falta de aviso não foi, né? Uma coisa eu quero comentar aqui, eu vou ter que partir porque são vários assuntos. Esse ponto já foi falado em outras vezes, do Bruno Rodrigues, ele consultar antigos presidentes, a gente pode entender de duas formas, né? Você conversar com quem já tem experiência na cadeira, de como proceder em alguns momentos, uma orientação, eu acho válido. Todo mundo aqui vai discordar de mim, porque vai falar, não, mas os caras aí ferraram Santa Cruz. Mas existe coisas que a cadeira ali, ela tem algumas funções que quem nunca foi da função pode se complicar e precisa de realmente um conselho, um direcionamento, até mesmo uma resolução. Olha, como eu faço isso, que eu não sei. Vai lá e tem essa orientação. Eu acho que orientação é uma coisa. Pedir bênção é pedir licença, é pedir possibilidade. Posso fazer isso? Você aceita eu fazer isso? Isso é o pedir bênção, né? Pedir para fazer as coisas, né? Ter um critério de aceite na mão dos outros. Aí isso não pode. Isso não pode. O que o João fala é pedir bênção,
eu entendo que seria pedindo que os outros autorizem, pedindo autorização para fazer as coisas. Bruno hoje é presidente executivo e ele tem a prerrogativa do cargo e não precisa de autorização de ninguém. O que o João Neves fala aí é muito sério, muito sério. É uma fala curta, mas é uma fala direcionada e séria. Então não é novidade, né? Muita gente já desconfiava e traz à tona isso agora, que temos ex-presidentes mandando no clube. Porque se pedir bênção, praticamente, é isso que deixa à tona, né? Pedindo autorização para executar algumas coisas. Então, tem gente que manda no clube. Isso é muito complicado, é muito delicado, porque isso traz também, reflete na SAF. Será que Bruno está pedindo bênção para a SAF? O João Marcelo traz à tona isso, e é um nome forte, o João Marcelo Neves, é um nome que conhece muitas entranhas do clube, é filho de ex-presidente. Então, quando ele fala isso, tem um peso muito significativo. Não é coisa a se ignorar. O presidente Bruno Rodrigues declarou que aceitou ser candidato à presidência do Santa Cruz para unir o clube e que o clube está unido. Mas pelas suas declarações, o clube não está unido. Não por parte de João Marcelo Neves, não por parte de Zé Neves. A gente tem total relacionamento cordial com o Bruno, com a diretoria, mas o que a gente sabe é que essa união não acontece na própria cozinha dele, né? Ele teria que organizar a cozinha dele primeiro, né? Os próprios conselheiros ali terem um movimento de união, de cordialidade, para depois tá divulgando esse tipo de informação. Mas o que a gente sabe é que o conselho é completamente rachado. Tem opositores ali, tem gente de grupos distintos políticos que não se dão bem. Isso é praticamente público e notório. Mas se vocês forem... 2 pontos, né? Uma coisa que ele comentou logo no início, que é uma oposição que está deixando eles trabalharem, vigilante, porém, se der errado, não foi por falta de aviso. Eu acho que uma oposição, ela visualiza que tem algo errado, ela tem que tomar partido. Porque a omissão também é um erro. Então, se uma oposição ela está visualizando algo errado e se omite, ela também erra. Entendeu? Então não existe isso, João Marcelo, por falta de aviso que não foi. Se você está observando algo errado no clube, algo em andamento errado, que você acha que é errado também, porque tem a sua opinião, claro, eu acho que você deve externar isso. Deve falar o que é de errado, deve ir atrás para corrigir o que está errado, porque omissão também é erro. Se omitir dos fatos, se omitir realizar uma ação para tentar ajudar o clube ou até mesmo trazer à tona o que é que está acontecendo de errado, eu acho que você não deveria se omitir. Por mais que a gente fale, que eu sei que é difícil o ambiente político de Santa Cruz, mas você tem nome e você tem posição para falar sobre isso. Então, talvez seja o momento de você externar o que está acontecendo e realmente colocar o famoso boca no trombone, né? Isso que a gente fala muito popularmente. Mas a gente precisa, sim, que tanto você como seu pai não se omitam nesse momento que vocês não se omitiram no ano passado contra Antônio Luiz Neto. Dessa vez não seja diferente. A gente espera muito que o João Marcelo Neves e o pai dele também, o Zé Neves, voltem a falar sobre isso, porque se der errado, não foi falta de aviso, então você sabe de algo que está acontecendo, que a gente precisa também externar isso. Convidados a participar, vocês aceitam, doutor João? Sim, a gente já se colocou à disposição, já nos colocamos à disposição, já vieram vários interlocutores dizendo que iam chamar a gente para participar, a gente se colocou à disposição para colaborar com o clube, mas em nenhum momento a gente teve convite nenhum, e a gente está muito tranquilo quanto a isso. Se for para o bem do clube, a gente participa. Se for para chamar só para dizer que o clube está unido, mas ficar com as mesmas ações de gestão de antes, a gente naturalmente está fora, a gente discorda. Quando o José Neves... Isso é muito bom, né? Essa pelo menos é uma postura correta. Se for me chamar para fazer diferente as coisas, eu vou. Mas para fazer o mais do mesmo, para quê? Muito coerente. E é normal isso no Santa Cruz. Eu acho que o João Marcelo Neves sabe disso. É normal. O consenso diz que é consenso, mas depois vai escanteando as pessoas. Infelizmente, o Santa Cruz sempre foi assim, né? Aquele famoso almoço, quem acompanha a história do clube sabe. Desistiu da candidatura e que Bruno ficou e foi eleito por aclamação. Vocês esperavam um aceno, não é verdade? Vamos lá, Jorge. Primeiro, a desistência da candidatura não foi propriamente uma desistência. A comissão eleitoral formada por gente deles
impediu a candidatura de Wagner, né? De Wagner com Disseu na vice e eu no conselho. Na véspera da eleição, o clube não tinha sequer programado qualquer urna de votação para o dia subsequente. Então já era um jogo de carta marcada. Já se sabia que não ia ter eleição nos bastidores e boicotaram nossa chapa. Para evitar um desgaste, um sangramento maior do clube, a gente desistiu de judicializar. A situação. E de lá para cá, houveram, como eu disse, alguns interlocutores que sinalizaram um aceno, que iria haver um aceno. Não que isso fosse relevante para a gente, mas a gente se colocou à disposição para colaborar com o clube, porque ao final de contas a gente quer o melhor pro clube, independentemente das pessoas que o fazem, mas não houve até hoje nenhum tipo de sinalização. Mas isso pouco importa, tá, Jorge? Só para não ficar parecendo que a gente tá aqui pedindo para ser chamado, nada. Não faço a menor questão, quero o bem do Santa Cruz. Se for pro bem eu estarei lá colaborando. Se for pro bem eu não estarei. Estarei na arquibancada torcendo como um grande torcedor que sempre fui. Em nome da oposição, para finalizar, o senhor teria mais algum esclarecimento, pois não? Não, Jorge, a gente tá vigilante, deixando a direção atual trabalhar no modus operandi deles, torcendo para que tudo dê certo, mas desconfiado, confiando e desconfiando ao mesmo tempo, estando sempre vigilante para que nenhuma situação esdrúxula venha acontecer com o nosso clube. Então, o João Marcelo Neves, ele traz à tona algumas coisas que a gente já comentou aqui, né? A gente já comentou bastante sobre isso, a questão do conselho não ser unanimidade, e é a verdade, é o conselho que tem muita gente de Antônio Luiz Neto, tem muita gente da parte da oposição também, do antigo presidente, candidato à presidência, que trouxe essa uma coisa, esqueci, Albertino, tem gente de Albertino lá, tem gente de Marinho, tem todo tipo de gente lá no conselho. Porém, o que prevalece desde o presidente é Antônio Luiz Neto, né? O Vitor Pessoa de Mello foi indicado no Antônio Luiz Neto. Ele era presidente da Corrupção Patrimonial com Antônio Luiz Neto. Isso aqui não é novidade para ninguém. Porém, quando o Bruno fala que Bruno, o Alan, todo mundo naquele podcast lá de Santa Cruz fala que todo mundo pensa igual sobre a SAF, deixa a gente acreditado que isso pode acontecer. Porém, o João Marcelo Neves aqui traz algumas informações que não é tanto, né? Existem pessoas que, como ele fala, pede bem, são ex-presidentes. Antônio Luiz Neto, com certeza, é um desses presidentes, porque é o mais recente e um dos que tem mais força no clube. Só que é aquela coisa, a gente não sabe até quando isso vai acontecer. O João fala que está numa oposição vigilante, que está observando o clube agindo no modus operandi, né? A gestão agindo no modus operandi dela. Só que se você tem alguma coisa, não fala que você, deu errado, mas não foi falta de aviso, porque você não está avisando nada em relação a isso, João. Você está dando uma entrevista agora, depois de muito tempo, falando sobre o que todo mundo já desconfiava. Porém, se você tem algo concreto, eu convido a você, o 3 de fevereiro está com as portas abertas, creio que os outros canais que também estão com portas abertas, para você também vir aqui falar o que é que está acontecendo aí, porque a gente quer o Santa Cruz mais transparente possível. Beleza? Lembrando que a gente está em caminho de SAF, transição para isso, porém a gente precisa de transparência. E talvez isso que o João Marcelo aí também tenha falado, né? Deixou entre linhas que a questão da falta de transparência, das pessoas serem contra, que isso a gente sabe, não existe unanimidade no Santa Cruz. Quando o Bruno fala que que torce pela unanimidade da aprovação de SAF, só se for muito bom para quem está contra, tá? Só se for muito bom para quem está do contra. Porque se não for do jeito que eles querem, com certeza vai ser minada. E isso é um fato. Santa Cruz não aguenta mais esse modelo associativo, porém, as pessoas que estão dentro do clube, que acabaram com o clube, que ainda detêm poder no clube, são contra isso. Por quê? SAF, para eles, é sinônimo de perder força. E não é o que eles querem. Para finalizar o vídeo, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima.